boa noite. Um novo Itália Viva, vibrante, trazendo arte, trazendo cultura, trazendo negócios e também histórias inspiradoras para você. E o programa de hoje está sensacional. Luciano Medina, muito boa noite. Boa noite, boa noite. Sempre lembrando, Cris, que o Itália Viva acontece com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, e essa noite estamos com o presidente Ari Di Marco para conversar conosco, e também acontece com o apoio de Casa de Escriba. Sabe, Cris, que quem escreve livros tem mais notoriedade para falar dos seus temas, sabia disso? Com certeza ganha autoridade e eleva o seu ticket no mercado. Mas falando em aumentar o seu ticket no mercado, como é isso, presidente Ari? A Sociedade Italiana pintou Porto Alegre com as cores de Itália? Certo, primeiramente, buonasera, Luciano, buonasera, Cris. Buonasera aos nossos telespectadores. Efetivamente, tivemos uma semana espetacular, a semana que passou. Na segunda-feira, nós fizemos um coquetel de inauguração aqui no Shopping Total, onde recepcionamos autoridades, colaboradores, e admiradores da sociedade. Foi um evento marcado por grandes pronunciamentos, especialmente das autoridades, do nosso cônsul Valério Caruso. Estavam presentes também o vereador Idenez Cecchin, o vereador Márcio Binzeli e o deputado que representa bastante a italianidade no Rio Grande do Sul, o deputado Pazin, que é da região serrana. Essas notícias e outras mais você confere conosco em seguidinha dos nossos vibrantes comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Itália Viva, direto aqui dos estúdios do Poa Stream TV, com a presença do presidente da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, Dr. Ari Rogério De Marco, que nos trouxe de volta as emoções do lançamento da semana que nós vamos compartilhar agorinha mesmo com você. Vamos ver? Presidente Ari,
O lançamento foi verdadeiramente um sucesso. E as demais atividades que incluíram a programação? Sim, como eu estava falando, né, na terça-feira o evento foi de dança. Caroline Garcia, uma professora pesquisadora, nos mostrou a dança típica, a raiz do sul da Itália, a física, a tarantela. Ela evoluiu para a tarantela. E no final da apresentação do grupo da professora, ela realizou uma oficina onde convidou os participantes a dançarem, Emocionante. a fazer, né, os primeiros passos dentro dessa dança tão alegre, né? Mas que lá na origem, segundo a história apresentada pela professora, foi uma dança mais de recuperação de saúde. Na época se acreditava que movimentos intensos resolviam problemas de saúde. Mas com certeza resolvem. Cris, ano que vem nós estamos comemorando o Sesc Centenário da imigração italiana. E a minha pergunta para o presidente Ari Di Marco, presidente da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, é: de que forma a imigração italiana colaborou para a formação da cultura gaúcha ou ítalo-gaúcha? Sim, a colaboração dos italianos ela é enorme, né? Eles vieram para cá no final do século XIX, contribuíram, por exemplo, a primeira ideia que nos surge é a gastronomia, né? Temos aí pratos, pizza, temos aí o risoto, temos aí a macarronada, que caíram ao gosto do paladar do brasileiro e nós aqui do Sul. Segundo ponto, contribuíram com a arquitetura. As nossas cidades, todas elas têm algum prédio ou muitos prédios, né, dentro do estilo clássico, né, trazido pelos italianos. Contribuíram também com a linguagem. Nós temos palavras tipo tchau. O tchau vem lá do ciao, né, italiano. Então, falei aí de arte, arquitetura, sem falar nas partes mais econômicas, né, na indústria. Né? Essa seria a minha próxima pergunta, presidente. Uhum. De que maneira a imigração italiana, Cris e presidente Ari, contribuíram para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul? Foi grande a contribuição. Embora os italianos primeiros eram campesinos, né? Vieram como mão de obra para os cafezais paulistas e, posteriormente, aqui para o Sul, no desenvolvimento das lavouras, colonização, né? Áreas que não existiam pessoas, que não existia nada de sociedade. Mas, mesmo assim, eles contribuíram para a indústria. Lembro de um fato real, que foi uma greve que aconteceu na cidade de Schio, em Vicenza, província lá do norte do Vêneto, uma greve de tecelães, e ela foi barbaramente reprimida pelo Estado em favor dos empresários, né, de tecelagem. E só desse local imigraram para o sul do Brasil um pouco mais de 300 pessoas. Vocês sabem o que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas foram se instalar hoje, distrito de Caxias, Galópolis. Eram artesãos. Lá em Galópolis, devido aos rios, devido às quedas d'água, eles fundaram uma pequena cooperativa de tecelagem do Brasil. Então, era uma mão de obra especializada que veio aqui para o Brasil e deu frutos. Tanto é que a tecelagem lá de Galópolis está aí até hoje. Mas são inúmeros os exemplos. Matarazzo, em São Paulo, né? Claro. Que começou, né, a fabricação de banha e depois ele se expandiu. Presidente Ari, essa questão de trabalho é um valor do italiano, né? Como é que o senhor vê essa passagem desses valores para as futuras gerações? Nós vemos aqui
que a sociedade italiana está fazendo um movimento, se empenhando para que as gerações mais jovens mantenham esse amor, essa tradição tão típica do ítalo brasileiro, né? Como é que fica a questão do trabalho, do empreendedorismo no seu entendimento? Sim, é uma luta muito difícil, né? Eu acho que a nossa geração, nossos pais conseguiram nos transmitir muito dessa cultura, muito dessa vontade. Confesso, a minha geração, eu penso que tem dificuldade de fazer isso com os filhos. É muito fácil, né? A abertura que existe hoje de comunicação, e muitas opções, né, que são apresentadas. A cultura ela virou uma cultura universal, né, o tal do globalismo. Pois então. A pizza está no mundo inteiro. Pois é. E assim como a pizza, os hábitos, né, as músicas. Mas nós temos feito um esforço, e acho que estamos caminhando no sentido certo, um esforço para trazer esse público mais jovem. Evidente que eles não são a maioria, mas nós temos que, né, brigar no dia a dia. Eu brigo com meus netos, com meus filhos, e procuro sempre que possível levá-los aos eventos lá da sociedade. Pois então, presidente, justamente essa aqui é a minha próxima pergunta. Nós estamos, Cris, ano que vem, celebrando os 150 anos da imigração italiana, o centenário da imigração italiana. De que forma, presidente Ari, os italianos celebram as suas tradições? O senhor pode nos contar? Sim, sim. Realmente os eventos, eu acho que é uma característica da nossa comunidade. Lá nos primórdios tinha a igreja, que era o ponto de encontro, o que dava força para essa comunidade levar adiante, né, todo o seu trabalho de colonização, e se realizavam as festas comunitárias, muitas com características religiosas, né? E que se mantém até hoje. Nós aqui em Porto Alegre, comunidade calabresa, faz 2 vezes por ano as festas da Madonna aqui na Igreja Pompeia. Né? Madonna Nossa Senhora. Madonna Nossa Senhora. Justamente. Que interessante, Santa Madonna, Santa Nossa Senhora. Eu tenho que lembrar vocês de que esse programa ele vai ao ar com o apoio da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. 130 anos de glória. 130 anos de atividade ininterrupta no Brasil, uma das mais antigas e solidificadas instituições, com apoio da Assembleia Legislativa e também com apoio da Casa de Escriba, Cris. É verdade, nós estamos muito bem apoiados. E falando em apoio, presidente Ari, o senhor, vou me permitir dar em primeira mão que a sociedade italiana, tendo visto trazer um público mais jovem também, vai possivelmente fazer agora em janeiro uma oficina sobre tarantela? É o desejo nosso, não em janeiro, mas passado esses meses, janeiro e fevereiro, março, nós pretendemos entrar com as aulas de dança nas quartas-feiras. O horário será após as 18 horas. Eu vou convidar você para visitar as redes sociais, o Instagram, Sociedade Italiana RS. Ali você sabe da agenda e, inclusive, dessas atividades novas que estarão sendo instituídas a partir de 2025. Para encerrar, presidente, o que nós podemos antecipar também a respeito das celebrações do Sesc Centenário da Imigração Italiana aqui no Brasil? Antes das celebrações, eu quero comunicar ao nosso público que nós estamos, neste mês, assinando o contrato de restauração da fachada da sociedade. Mas que maravilha! Que andou muito castigado aí, né, pelos tempos. Queremos fazer isso como uma homenagem aos 150 anos da imigração e, se tudo der certo, em julho nós teremos uma nova cara para comemorar e realizar os eventos que serão bastante intensos, principalmente na semana de julho, né? Então, vamos ter aí uma semana bastante intensa, inclusive com atividades de rua abertas a toda a população. Muito bem, Cris, lembrando que quem está assistindo pelo YouTube ao nosso programa pode dar uma curtida no nosso vídeo, pode assim, clicar em cima do sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscrever no nosso canal.
Em seguidinha, depois do comercial, nós vamos saber sobre a deusa romana Vênus e o que ela nos conecta para no mundo contemporâneo, com a terapeuta Alessandra Oliveira. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. De volta com o Itália Viva e hoje, aproveitando o fechamento do ano, nós vamos saber um pouco mais da deusa do amor, em especial Vênus, a deusa romana da beleza, da fertilidade e também da prosperidade, com a sacerdotisa Alessandra Oliveira. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Olha que Boa assunto noite, bacana. boa noite. Luciano Maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, a minha pergunta é a pergunta que não quer calar. De que maneira, Alessandra, você se conecta aos deuses do panteão? Conta um pouquinho para nós a tua conexão. É todo um trabalho de se sentir. Muita gente usa os arquétipos, mas através de rituais, através de meditação, através do próprio autocuidado, a gente vai se conectando com a nossa verdadeira essência, com o nosso, vamos dizer assim, com a Vênus que habita dentro de nós, com a nossa beleza, com a nossa prosperidade. E isso através de rituais diários que a gente pode fazer todos os dias de manhã, como te olhar no espelho, de apreciar e, vamos dizer assim, olhar as tuas conquistas. Tudo isso vai fazendo com que tu crie uma maior conexão com a beleza, com a abundância, com a fertilidade. E muitas vezes a gente usa imagens. Imagens para que a gente se espelhe, para que a gente lembre, não esqueça de olhar para essa nossa versão que nós temos, que é do amor, né? Da abundância, do nosso valor. Que super interessante. E bom, nós hoje vivemos tempos muito modernos, muito marcados pela tecnologia. Nesse contexto tão marcado por tecnologia de informação, inclusive, o que significa ser uma sacerdotisa? Verdade. É uma reconexão com a natureza, com o nosso biorritmo, com a vida, com o relógio biológico. Nós esquecemos de nos sentir, de sentir o nosso corpo, de sentir como nós fluímos na vida. E a partir do momento que a gente começa a sentir, tudo flui. Então, aqueles contratempos que vocês encontram na vida, no dia a dia, aqueles atrasos, na verdade, eles são pausas para que tu pare. Então, aprender a respirar, a sentir e desconectar um pouco também, para que a gente consiga fluir. Alessandra, a gente tem curiosidade, nós temos interesse, é uma história, a história dos deuses, das deusas, sempre nos despertam muita atenção. Mas na prática, como é que a gente consegue estabelecer uma conexão com as deusas? A conexão com o sagrado é a conexão conosco. O macrocosmos se reflete no microcosmos. O macrocosmos são os deuses e o microcosmos é o indivíduo. Se nós somos parte da centelha divina, nós somos também deuses aqui na Terra, nós precisamos nos honrar. A partir do momento que eu começo o meu autocuidado, eu começo a fazer isso em honra ao sagrado, em honra aos deuses. Então, o primeiro passo imprescindível, tudo começa com Afrodite, com a Vênus que é o nosso auto-amor. Essa é a grande cura da humanidade, do feminino, curar-se com seu auto-amor. Pois então, Cris, era justamente a minha pergunta. De que maneira a imagem de Vênus,
a deusa romana ou Afrodite, a deusa grega, são a mesma deusa? De que maneira a imagem, essa imagem que tem milhares de anos de história, de passado, de que forma essa imagem contribui para o nosso bem-estar? Se a gente olhar e observar a imagem mais clássica de Botticelli, que ela tem uma mão no coração e uma mão no ventre. A Vênus de Milos, ela tem uma mão no coração e uma no ventre, que fala da cura com o nosso coração e da cura com o nosso ventre. Tudo que a gente cria na vida, ela vem do ventre, do nosso útero e o nosso coração. Enquanto estamos magoados, tristes e com o nosso coração tenso, nós não fluímos na vida. Enquanto a gente não está curado com o nosso ventre, com a nossa força criadora de gerar a vida e de gerar projetos, planos, a gente também não flui. Então, essa é a cura. Por isso, a imagem de Vênus de Botticelli, ali, para que tu olhe todos os dias o ventre e o coração. Olha que interessante. E sabe, Luciana, eu assisti uma palestra da Alessandra e percebi o quanto jovens empresários estão sendo magnetizados por essa possibilidade terapêutica, né? De entender a 360 graus o que nós estamos passando. Alessandra, como essa tecnologia ela consegue influenciar esse conhecimento milenar? Se a gente for analisar através do que acontece no nosso cérebro, biologicamente, a gente precisa de imagens. Através das imagens, a gente vai aplicando isso na nossa vida para que a gente realize as coisas. Vênus era uma grande amante de Ares, né? De Marte, o deus da guerra, e inspirava os guerreiros a conquistar, as musas, trazendo aquele acolhimento, aquele amor. Quando tu enxerga aquele teu grande desejo, aquilo que tu conquista, como Vênus, representando aquilo que eu desejo, eu pego a minha força, eu pego a minha garra, a minha vontade para conquistar, para realizar, unindo o princípio feminino e o princípio masculino para a realização dos meus planos e dos meus projetos. Através da verdadeira vontade, nós realizamos os nossos projetos. E os grandes empresários são pessoas que têm a mente e o coração conectados, porque só a mente não dá conta de passar pelos desafios. E é quando a gente tem uma vontade que vem de dentro, que vem do coração, é que tu realmente consegue passar. E Ares, o deus da guerra, tinha lá sua grande amante que trazia aquela força, aquela potência para que ele consiga vencer as batalhas do mundo dos negócios. Que interessante, Alessandra. Lembrando que esse programa, Cris, acontece sempre com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e da Casa de Escriba. Sabe que as pessoas que escrevem livros têm mais notoriedade, inclusive para falar dos seus próprios assuntos. Escrever livros nos ajuda a nos apropriarmos do nosso eu, dos nossos conteúdos, da história das empresas e nossas histórias pessoais. Alessandra, a deusa Vênus é uma deusa da beleza. De que forma essa beleza, que é simbolizada por Vênus, influencia nos nossos relacionamentos? A beleza que Vênus representa é uma beleza de sermos nós mesmos, de fluir e de transpirar a tua verdadeira verdade. A partir do momento que tu flui, tu magnetisma, porque o sagrado, o divino, ele é belo, ele é harmônico. Então, não é aquela beleza artificial, é algo que é harmônico, que vem de dentro e que reluz. A partir do momento que tu está vibrando nessa beleza, nessa harmonia, tu magnetiza. A gente hipnotiza através da beleza. E aí tu atrai clientes, trabalho, relacionamentos, tudo vem através daquela vibração, daquela beleza. E como é que a gente consegue, porque eu estou super curiosa, como é que a gente consegue isso, alcançar essa frequência? 2025 está aí, a gente está buscando ter um ano mais próspero, um ano mais pacífico, um ano mais generoso. Como é que a gente eleva, Alessandra, essa frequência? Em primeiro lugar, para de te comparar com os outros. Olha, opa! Você tem a sua beleza. Se a gente olhar num jardim, e Vênus também é uma das deusas dos jardins, sim, por isso representando a prosperidade e a fartura, quando tu entende que a tua natureza, a tua beleza é única e especial, e que tu tem uma função, tu já começa a te elevar. A partir desse momento, a gente vai se lapidando, tirando as dores, os traumas, as comparações, e aí tu vai
cada vez mais aumentando aquela luz, brilhando, e aí as coisas começam a fluir. Que bacana. Tá gostando desse conteúdo, Cris? Eu estou Você tá adorando e eu tô vou vendo. convidar, não vou convidar, vou convocar a sacerdotisa Alessandra para voltar no próximo programa, porque, nossa, não é uma história linda, é uma história de infinitas possibilidades para a gente melhorar, lapidar o ano de 2025. Porque final de ano, né, Luciano, é um momento que a É um gente momento busca de reflexão. reflexão e projetar Claro. um novo período. Fantástico. E para quem está gostando desse conteúdo, Alessandra, eu vou te dar uma dica. Vai lá no nosso canal de YouTube, curte o vídeo, porque isso vai dizer para o YouTube que mais pessoas podem se interessar por esse conteúdo. Subscreve, se inscreve no nosso canal e aperta no sininho, porque toda vez que nós tivermos uma novidade aqui no Itália Viva, você vai ficar sabendo, certo? Combinamos assim, Alessandra? De nada. Tá ótimo. E combinamos que você tenha uma semana de excelência, com muito trabalho, eleve a sua frequência e continue conosco na programação do Poa Streaming TV, que está cada vez melhor. Sacerdotisa Alessandra, muitíssimo obrigado pela presença. Vamos lhe aguardar na quarta-feira que vem para saber sobre os auspícios e as possibilidades do ano de 2025. Boa noite. Boa noite. Até o nosso próximo Itália Viva!